de como a gente pode identificar o lote. Porque para ter rastreabilidade, a gente precisa ter o lote, tá certo? Então, vamos falar aqui como a gente pode fazer a descrição aí, a identificação dos nossos produtos, tá certo? Preciso identificar todas as fases do meu processo? Se de um produto, por exemplo, de uma carcaça, eu gerar outras peças ou outros produtos, sim, eu preciso identificar, tá certo? Eu preciso dar uma identificação para isso, igual aquele esqueminha que a gente viu, né, dos lotes da carcaça, outros lotes que foram sendo gerados, primeiro do produtor, carcaça, e os lotes que foram sendo gerados. Exatamente para a gente ter mais ou menos aquele esquema de rastreabilidade. A gente tem que conseguir chegar. Então, dependendo do processo que for, eu tenho que identificar, tá certo? Então, nós temos aqui a primeira formação, que é lote a lote, tá certo? Então, o que eu recebo é o que vai acontecer internamente. Ou seja, o lote recebido é a mesma identificação, é o mesmo lote que vai continuar ao longo do processo. Então, eu recebi um produto com o lote 1, 2, 3, 4, ele vai seguir dentro da minha fábrica toda, todo o meu processo produtivo, como 1, 2, 3, 4, até formar o lote do meu produto acabado. Então, o mesmo que entra, é o mesmo que vai sair, tá certo? Então, entrou um, sai um. Depois desse um, ele vira o meu lote interno. Quando eu digo sai, é terminar todo o processo produtivo até a formação do produto acabado. Porque daí o produto acabado já segue a formação do lote que a gente imaginar. Então, por exemplo, o lote, desculpem, de um dos meus clientes é a data ao contrário. Então, é ano, dia, mês. Não é ano, mês e dia, não. É ano, dia, mês. Tá certo? Tem outros lugares que fazem o lote aleatório, que é via sistema, né? Então, por exemplo, todo o FIFO da matéria-prima, dos insumos, quem escolhe é o sistema, que vai dizer quais as matérias-primas que devem ser utilizadas ali, quais os lotes daquelas matérias-primas, e ele mesmo já dá o lote do produto acabado, que normalmente é o número da tal da OP, uma ordem de produção, né? Então, todo o sistema da equipe aí de PCP já faz isso, então é um número aleatório pelo sistema. Outros usam a data de fabricação. Por exemplo, fábricas de farinha, moinhos, eles usam a data de invase, não a data de moagem do trigo, e sim a data do invase, porque às vezes tem a moagem do trigo e o produto fica lá no silo armazenado. Então, cada dia de invase é um lote, tá certo? Então, Tati, oi? no caso de a gente pegar uma carne e transformar em linguiça, tá? Uhum. E aí, Acabou de entrar agora, deu trabalho, calma. no mesmo dia, ser feito Desculpa aí, gente. vários sabores de linguiça, tá? E aí é feito separado. Aí, pessoal. Pode ser usado o mesmo lote para todos esses tipos de linguiça ou é cada um tem um número? Você pode usar, Sandra, o mesmo, porque, por exemplo, uma linguiça vai ser linguiça com recheio de queijo. Aí o lote de hoje é dia 6, então vai ser 06, 03, 21, tá certo? Deixa eu desenhar de forma melhor, deixa eu pegar um papel aqui para a gente conseguir ver, do que às vezes ficar só falando, e aí a gente não consegue ver eles antes. Só estou pegando um papel aqui em cima, peraí. Fiz um coquetel essa noite de remédios e olha, estou bem melhor. De vez em quando precisa. Ai, de vez em quando tem que dar uma louca, né, gente? Então, ó, eu vou ter o lote 06, 03, 21 da linguiça com parmesão, por exemplo. Eu vou ter 06, 03, 21 da linguiça apimentada. 06, 03, 21 da linguiça com ervas.
Então, aqui, ó, Sandra, o que que acontece? Deixa eu parar de compartilhar a tela, porque daí aumenta para vocês verem a tela. Olha só, o que acontece? Todo o processo de formação da sua linguiça, provavelmente até um determinado ponto deve ser igual, certo? E aí depois se separa, se faz as misturas e aí cada uma é envasada. Até pode acontecer que o invase seja na mesma linha, né? Mas primeiro vai envasar de parmesão, depois a de ervas e depois a pimentada. Sim. Ok? Sim. Porém, na hora que você faz registros no fim da linha, então a massa, a mistura da linguiça veio até um certo ponto, todo mundo igual, o mesmo lote 06, 03, 21, e depois separou-se as misturas. Tá. E aí é importante ter um registro em cada uma dessas misturas, por quê? Porque aqui vão ingredientes diferentes. Sim. Né? A gente pediu para colocar. Pode falar. A gente pediu para colocar uma letra no final da data para diferenciar os tipos de linguiça, para não precisar, mas igual no rótulo vai o nome da linguiça, né? Isso, é isso que é importante, você ou pela letra no fim, ou você saber que a linguiça com parmesão 06, 03, 21, e aí tem um registro para ela dessa mistura, onde aconteceu a massa da linguiça com aí os outros ingredientes. Eu não sei o que vai, se vai sorbato, vai o aroma de parmesão, vai um pouco de parmesão, enfim, todos os ingredientes foram. E aí, a hora que você chegar para dividir, não, eu vou rastrear a linguiça com parmesão 06, 03, 21. Eu sei que nesse dia teve a de pimenta e a de erva juntas, mas eu vou rastrear a de parmesão. Agora, lembrando, se a gente for voltar, igual aquele primeiro slide que a gente viu, se a gente for voltar à origem e ver que os clientes começaram a reclamar exatamente da de parmesão, e aí a hora que eu chegar, o problema foi na mistura inicial, eu tenho sim que daí rastrear a de parmesão, a de ervas e a de pimenta. Sim, tá. Ou entendi. tirar do mercado, se for um recolhimento. Perfeito. Né? Ou, se foi só um problema na mistura por causa dos ingredientes da de parmesão, ok. Agora, mesma coisa, eu invasei... comum. Isso, ou pior, eu invasei primeiro a de parmesão, não limpei a linha de produção, fiz uma limpeza rápida e passei depois a de ervas e a de pimenta, e de repente foi o amido, sei lá, o sorbato que vai, o parmesão que vai na linguiça de parmesão, que estava com problema, e eu passei outras duas antes. Talvez eu tenha que fazer uma análise para ver se as outras duas não tiveram contaminação cruzada. Uma coisa é ser a mistura inicial, certo? Que é aquilo que a gente desenhou aqui, ó. Então, eu tenho aqui todo o meu lote lá, né, da carne de porco e das outras carnes, né? Aí, daqui, vai para minha mistura de linguiça, mistura total, certo? Daqui, vem para a mistura de sabores, vamos separar assim, certo? Certo. Então, aqui. Então, primeiro vem toda a minha carne suína, frango, eu não sei o que a gente mistura. Aí venho para minha mistura geral de linguiça e depois para minha mistura saborizadas, que é o parmesão, a apimentada e a ervas. Okay? Certo. Quando chegar aqui na de sabores, se o problema for na mistura geral, eu tenho que separar as três. Agora, aqui é certeza que eu vou separar as três. Agora, eu estou suspeitando que foi só no parmesão. Eu vou, por segurança, eu vou olhar as outras duas para ver se não foi nada por contaminação cruzada. Agora, o X da questão sempre é, eu tenho que, se eu limpei a linha ou não, até porque, pelas questões de alergênicos, tá certo? Certo, muito obrigada.